todos muito bem-vindos. Meu nome é João Pedro e você deve estar se perguntando por que eu estou de máscara. É porque eu sou feio? Também. Mas também é porque estamos no meio de uma pandemia. E apesar de os políticos quererem fazer parecer que está tudo bem porque estamos em época de eleição e eles querem ser votados, ainda não está tudo bem. Se estivesse, eles não estariam trabalhando de casa, não é mesmo? Então, veja só. A máscara ela não serve somente para proteger você, mas serve para também proteger as outras pessoas de você caso você esteja infectado. Assim como você não gostaria que ninguém te prejudicasse, não faça isso também com outras pessoas. Seja uma pessoa boa, uma pessoa consciente. Não faça birra por causa de uma coisa tão pequena. Ah, às vezes a máscara sufoca, realmente. Mas existem máscaras que não fazem isso. Veja, eu estou aqui falando com vocês. Ó, e eu estou usando duas máscaras para mostrar. Existem máscaras que são boas que não precisam vai te causar aquela sensação de desconforto. Essa aqui de baixo, ela custou R$ 7,50 em qualquer farmácia. Ela tem 4 elásticos atrás para amarrar. E ela fica ajustada e ela não fica caindo. Essa aqui, ela custou um pouco mais cara e ela realmente parece que eu nem estou usando ela. Ela custou uns de 15 a 20 reais na internet. Então, tem como máscaras que vão ajudar e não vão te prejudicar na hora de respirar. Mais uma coisa, quando você estiver na rua, não fique puxando a máscara para cima. Tente comprar uma máscara que se ajuste ao seu rosto. Porque se você ficar toda hora puxando ela para cima, no momento que você fizer isso, a sua mão pode estar infectada e na hora que ela cair, você vai inalar o vírus. Não vai adiantar nada. Assim como ficar passando a mão no rosto. Não faça isso também. Se você tiver que ajustar a máscara, porque às vezes você está falando e a máscara cai, você pode simplesmente, leva uma bisnaguinha de álcool gel com você. Ou, se você estiver na rua, vai numa loja ou uma padaria que estiver aberto ao lado do restaurante, pega um pouco do álcool gel ali, passa na mão e ajeite a sua máscara. Cuidando de você, você vai estar cuidando das outras pessoas. Eu sei que é chato, mas sabe o que é mais chato também? Uma aula de matemática. E quando a gente não faz direito da primeira vez, o que acontece? Às vezes a gente roda e tem que assistir tudo mais uma vez, mais um ano inteiro. Ninguém mais quer isso, não é mesmo? Então, vamos fazer certo de uma vez para que tudo volte ao normal e acabe. Tá bom? E mais uma última coisa agora, então, antes de começarmos o vídeo, eu vou ensinar vocês como vocês devem realmente estudar. Se você vier pra cá apenas para assistir o vídeo, esperando que ele acabe de uma vez, nem assista, não vai adiantar, não vai funcionar. Se funcionasse assim, você poderia somente assistir a aula no colégio, você não precisaria estudar depois, você poderia ver somente uma aula no YouTube e não existiriam professores particulares, não é mesmo? O que acontece é que as pessoas estudam errado. Eu vou ensinar vocês como você deve estudar. Se você vai estudar matemática, você precisa pegar um lápis e um papel. Eu disse um lápis e um papel, não caneta coloridinha. Aqui não é para ficar bonito. Depois, se você quiser fazer um resumo bonitinho, ok. Agora é lápis e papel para rascunho. Você vai pegar, para você tentar fazer os exercícios. Você pode ter um outro ali, um caderninho para você fazer as suas anotações para revisar depois. Não precisa somente transcrever o que eu estou dizendo e o que está na tela. Eu posso mandar esses slides para vocês se vocês quiserem me pedirem. O que é importante é que vocês transcrevam o que vocês entenderam. Porque quando vocês forem revisar, vocês vão conseguir entender com as suas próprias palavras. Eu fiz isso durante a faculdade inteira. Toda vez que eu tinha um insight da matéria, eu conseguia entender ela, eu pegava e fazia uma anotação. Veja aqui, o livro está todo riscado. Essa parte aqui, mais para baixo. Por quê? Para não ter que ter toda hora, eu ter que fazer o mesmo esforço que eu tive que fazer da primeira vez. Vou fazer esse esforço uma vez e vou deixar anotado. Como um recado, um lembrete para o futuro. Ok? Entenda também outra coisa. Não importa se o vídeo tem 5 minutos ou 1 hora. O importante é o tempo que você vai levar para aprender. O professor que fez o vídeo, ele sabe a matéria. Então, não fique nesses papos de eu consigo ensinar qualquer coisa em 5 minutos, qualquer coisa em 1 minuto. Se alguém realmente conseguisse ensinar outra pessoa em 1 minuto, eu faço o desafio. Contrate essa pessoa por 1 hora de aula e faça ela te ensinar tudo esse livro aqui. Esse livro aqui tem 35 capítulos. É o livro de toda a matéria do ensino médio. O professor Dante. Então, chame ela e diga, eu quero que você me ensine toda a matéria do ensino médio e você tem 35 minutos para fazer isso. E nos outros minutos restantes, você pode revisar a matéria ainda, né? Vamos ver se você vai aprender tudo isso. Então não caia nesses papos. Você vai aprender em 5 minutos e 1 minuto. Não vai. Nem os professores lembram de tudo, às vezes eles esquecem. Toda vez que eu vou dar uma matéria, eu reviso para ver se não esqueci de nada.
Então, se você vai ficar vendo o vídeo simplesmente esperando ele terminar, não assista, você não vai aprender. Faça o que eu estou dizendo. É melhor você fazer isso uma vez do que ter que fazer isso várias e várias vezes repetidamente, não é mesmo? Então, pegue seu lápis e papel, deixe do seu lado e vá fazendo essas anotações, tá bom? Mais uma coisa, quando você quiser revisar alguma coisa que você já viu no vídeo, olha aqui. Aqui embaixo, se você quiser passar o vídeo, você pode apertar e vai abrir uma tela e você vai poder escolher a opção para ir direto para onde você quiser ir. Ah, eu gostei daquele exemplo, eu quero ver aquele exemplo de novo. Daí você vai clicar e o vídeo vai ir automaticamente, como se fosse um livro com capítulos. Você vai... Ou uma série com as cenas que você vai ir direto para lá. Simples assistir todo o vídeo todo de novo. Tá bom? Eu estou facilitando isso para você. Então vamos começar o vídeo agora. Então pega o lápis e papel e venha comigo. Terminamos o primeiro vídeo dessa série sobre análise combinatória falando sobre fatoriais. Para darmos prosseguimento e podermos falar sobre arranjo simples, primeiro precisamos ver algumas operações entre fatoriais. Vamos lá. Nosso primeiro exemplo, nós temos 5 fatorial dividido por 3 fatorial. A primeira coisa que eu faço, eu vou abrir o 5 fatorial. Então eu terei 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que resultará em 120. Logo abaixo, eu vou abrir o 3 fatorial, que vai resultar em 3 vezes 2 vezes 1, essa multiplicação que é igual a 6. Veja, eu tenho uma fração, 120 sextos. Como é uma fração, é uma divisão. Então, fazendo 120 dividido por 6, resulta então em 20. Mas vamos ver uma forma mais simples de resolver essa questão. Veja só, temos aqui o 5 fatorial aberto e o 3 fatorial aberto também. Então, ao invés de nós multiplicarmos todos eles, nós simplesmente vamos olhar os números que eles têm em comum. Quem o denominador e o numerador têm em comum. Nós temos 3, o 2 e o 1, não é mesmo? Então, eu posso cortar esses dois, ou seja, eu estou dividindo 2 pelo 2. A mesma coisa eu posso fazer pelo 3, eu posso dividir 3 pelo 3. Veja, eu não vou cortar 1 porque não faz diferença, porque 1 vezes qualquer coisa é aquela coisa, então 1 às vezes não precisa nem estar no fatorial, mas está ali para mostrar onde o fatorial acaba. Então, como eu cortei o 3 e o 2, me restou somente o 5 vezes 4, que nós temos que é igual a 20, que é o resultado que nós achamos logo acima. Vamos observar um pouco mais essa forma mais simplificada de fazer. Veja, se eu pegar a minha fração 120 sextos, quando eu simplifico ela, uma fração, primeiro eu divido ela por 2. Depois, resultando então, 120 dividido por 2 igual a 60. 6 dividido por 2 igual a 3. Então eu posso continuar simplificando e dividir o meu numerador e o meu denominador por 3. Então, eu vou dividi-los por 3. 60 dividido por 3, 20. 3 dividido por 3, 1. Esse 1 embaixo não é necessário, não é mesmo? Nós apenas colocamos ele quando precisamos fazer alguma operação entre frações. Então, 20 sobre 1 é igual a 20. Porque a gente não existe esse número, né? 20 sobre 1. Você não diz que tem, por exemplo, você tem 17, 18 anos. Você não vai dizer que tem 18 sobre 1 anos, não é mesmo? Você tem 18 anos. Então, aqui é a nossa forma de simplificar frações. Veja, quando eu cortei elas ali no fatorial, na verdade o que eu estava fazendo era adiantar essas simplificações. Porque veja, no primeiro caso eu fiz 120 dividido por 6. Aqui, na minha simplificação, na minha última simplificação, eu primeiro dividi por 2, depois eu dividi por 3. Veja, 2 vezes 3 é 6. Eu apenas fiz a simplificação por partes, ao invés de fazer direto dividido por 6. Já ali, na minha fração do meio, quando eu cortei os 2 e o 3, eu estava simplesmente representando essas divisões de uma maneira mais fácil e simplificada, sem ter que fazer esse passo a passo. Entendido? É só uma forma diferente de mostrar essa simplificação. Então, eu vou cortá-los. Que é a mesma coisa que dividir. Ali em cima eu estava dividindo 3 por 3 e embaixo 2 por 2, naquele meio. Continuando, nós vamos ver agora a letra B, o exemplo. Temos aqui agora 5 fatorial dividido por 6 fatorial. Veja só, eu posso abrir os dois fatoriais e multiplicá-los, resultando em 120 em cima, 720 embaixo, e fazer a simplificação,
que me resultará em 1/6. Ou, que seria muito mais simples, eu simplesmente vou cortando quem eu tenho igual. Ou seja, divido 2 por 2, 3 por 3, divido 4 por 4, divido 5 por 5. Quem me restou? Restou 1 em cima e restou 6 vezes 1 embaixo, que é igual a 6. A mesma coisa que fizemos antes. Se formos olhar a simplificação, 120 dividido por 720, primeiro eu divido eles por 2, resulta em 60 sobre 360. Divido por 3, resulta em 20 sobre 120. Divido por 4, resulta em 5 sobre 30. Divido por 5, resulta em 1/6. Ou seja, essa fórmula do meio, onde eu corto os números, é uma forma mais simplificada de fazer essas simplificações de frações. Deixa eu mostrar algo interessante para vocês sobre frações. Vamos falar sobre simplificações de frações. Veja só. Primeiramente, números primos e compostos. Os números primos são todos números divisíveis por apenas dois números, 1 e ele mesmo. É por isso que o número 1 não é um número primo, porque ele não é divisível por dois números, ele é divisível por um único número, que é ele mesmo. Então, quem são os nossos números primos, os primeiros que nós conhecemos? O 2, 3, o 5, o 7, o 11, o 13, 17, 19 e assim por diante. Existem infinitos números primos. Perceba que 2 é o único número primo par. Por quê? Porque qualquer outro número par vai ser divisível por 2. É só pensar na própria tabuada do 2, que se segue de 4, 6, 8, 10 e assim por diante. Qualquer número que venha depois de 2 vai ser divisível por ele. É por isso que não vai ser um número primo. Então, se não é um número primo, quem são esses outros números? São os números compostos. Esses números são escritos como produto de números primos. Olha só. O 4. O 4 é o produto do número primo 2 vezes 2. 6, produto do primo 2 e 3. 8, 2 vezes 2 vezes 2. 9, 3 vezes 3. Temos mais alguns exemplos aqui. 10, que é igual a 2 vezes 5. 12, que é 2 vezes 2 vezes 3. 15, que é 3 vezes 5. E 30, que é 2 vezes 3 vezes 5. Essa forma de escrever os números como produto de números primos é única. Entenda quando eu digo única. Perceba que 4 e 8 são escritos somente como multiplicações de 2. No entanto, quando eu faço 4, eu só tenho 2 2 se multiplicando. E quando eu faço 8, eu tenho 3 2 se multiplicando. Ou seja, a quantidade de primos que eu multiplico altera meu resultado, né? E muda o composto que eu tenho. Então, a forma de escrever esse número composto é única. Então, vamos ver agora a simplificação. Temos aqui a fração 4/6. Como acabamos de ver, tanto 4 como 6 são produtos de números primos e ambos têm 2 na sua composição. Então, eu posso dividir ambos por 2. Então, faço 4 dividido por 2, que é igual a 2, e 6 dividido por 2, que é igual a 3. Resultando, então, nessa simplificação em 2/3. Mas veja só, eu sei que 4 é o produto de 2 vezes 2, e 6 é o produto de 2 vezes 3. Quando eu simplifiquei eles, eu dividi por 2 em cima e embaixo. Isso é a mesma coisa que eu fazer cortar eles, cortar quem eles têm em comum, o primo que eles têm em comum, que é nada mais realmente do que dividir em cima e embaixo por 2, resultando então nos primos que eles têm de diferente, que sobraram, 2 e o 3. 2 dividido por 2 fica 1, 1 vezes 2, 2. 2 dividido por 2 fica 1, 1 vezes 3, 3, resultando em 2/3, como nós achamos logo acima. Então, agora com a fração 15 sobre 60avos. Eu sei que eu posso dividir em cima e embaixo por 3. Então, 15 dividido por 3 dá 5. 60 dividido por 3 dá 20. Então, eu tenho 5/20avos. Eu sei que eu posso continuar essa simplificação e dividir tanto em cima quanto embaixo por 5. Então, 5 dividido por 5 dá 1. 20 dividido por 5 dá 4. Então, simplificando 15 sobre 60avos, nós temos 1/4. Agora, então, escrevendo o produto dos números primos que os compõem, 15 é 3 vezes 5 e 60 é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Então, veja, quem são os primos que eles têm em comum? O 3 e o 5. Então,
quando eu corto os primos que eles têm em comum, é a mesma coisa que eu dividir em cima e embaixo por 3. Então, 3 dividido por 3 é 1, 3 dividido por 3 é 1. Agora, para a gente continuar, vamos dividir 5 por 5. Cortando eles, como eu falei, é a mesma coisa que dividir por 5. 5 dividido por 5 é igual a 1. 5 dividido por 5 é igual a 1. Agora eu faço a multiplicação. Em cima, 1 vezes 1 igual a 1. Embaixo, 2 vezes 2 vezes 1 vezes 1, 4, resultando em 1 quarto. O mesmo resultado que nós encontramos acima. Então veja, quando falamos em simplificação de uma fração, nada mais estamos fazendo que dividir os primos que eles têm em comum e o resultado deixando os primos que eles têm de diferente. Entendido isso, vamos voltar para a nossa matéria. Então agora aqui nós temos 8 fatorial sobre 6 fatorial. Veja só, nós abrimos nosso 8 fatorial e nosso 6 fatorial. Podemos começar a cortar quem eles têm em comum. O que na verdade eu estou fazendo é dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Dividindo 5 pelo 5, o 6 pelo 6. Veja que me sobrou somente o 8 e o 7. Então eu tenho que 8 vezes 7 é igual a 56. Mas existe uma forma muito mais simplificada de fazer essa conta. Veja só. Como eu sei que eu vou cortar todos os números abaixo de 6 porque eles vão ser iguais, ao invés de escrever todo o fatorial, eu paro ali em cima no 6 fatorial e apenas corto eles, resultando então na mesma coisa, 8 vezes 7, 56, o que me poupa tempo e é muito mais simplificado e elegante. Continuando aqui, nós vamos ter agora esse exemplo, n fatorial dividido por n mais 1 fatorial. Veja só, n mais 1 fatorial é o número maior do que o n fatorial, né? É o número que o precede. Se meu n é igual a 8, n mais 1 é 9. Se meu n é 10, n mais 1 é 11. E assim por diante. Então, eu só preciso, para fazer essa simplificação, eu só preciso escrever o n mais 1 e abrir ele até n fatorial. Então, cortar eles. N dividido por n é igual a 1. Então, eu terei como resultado 1 sobre n mais 1. Então, continuando, o que vai acontecer quando eu tiver essa soma aqui no meu numerador? 8 fatorial mais 9 fatorial dividido por 7 fatorial. Veja só, como eu vou dividir o número que está embaixo pelo número que está em cima, eu só preciso abrir o 8 e 9 até o 7. Então, eu vou cortar o 7, ou seja, eu vou dividir o 7 fatorial pelo de cima. Mas, por favor, quando for fazer essa divisão, não corte somente um deles, tá? Por favor, não faça isso. Você precisa cortar os dois. Você está dividindo as duas parcelas da soma. Então, vai resultar em 8 mais 9 vezes 8, que é 72. 8 mais 72, igual a 80. Aproveitando esse caso, vamos fazer um outro parênteses e ver o que acontece numa simplificação quando nós temos uma soma ou uma subtração no numerador. Então vamos fazer a simplificação de uma fração quando temos uma soma ou uma subtração no numerador. Primeiramente, uma fração. A parte de cima se chama numerador, a parte de baixo, denominador. Uma fração nada mais é do que uma divisão entre os dois números, onde o denominador está dividindo o numerador. Então, quando temos uma soma no numerador, nosso denominador ele deve dividir ambas as parcelas da soma, ou da subtração. Veja só, 4x mais 6y dividido por 2. Como eu sei que 4 e 6 são divisíveis por 2, eu posso fazer essa divisão. Eu tenho que dividir ambas essas parcelas aqui dessa soma. Então, o que eu faço? Eu faço 2 dividido por 2, que é 1, 4 dividido por 2, que é 2, e 6 dividido por 2, que é igual a 3. Agora é só colocar os resultados restantes. 2x mais 3y. Essa é a minha simplificação. Indo agora para o nosso próximo exemplo, nós temos 5xy mais 10x² dividido por 5x. Para quem não sabe, x² é a mesma coisa que x vezes x. Veja, eu vou dividir quem eles têm em comum. Tanto 5xy quanto 10x vezes x têm x e são divisíveis por 5, porque eu posso dividir o 10 por 5. Então,
fazendo já meu corte para mostrar onde é que eu vou dividir, começamos então dividindo eles por 5x. 5x dividido por 5x é igual a 1. Então nós já temos esses dois resultados. 10 dividido por 5 é igual a 2. X dividido por x é igual a 1. Então agora é só botar os resultados que sobraram. Ficando então y mais 2x. Veja agora, o que nós devemos fazer quando uma das parcelas não for divisível pelo denominador? Observe, eu sei que 10 é divisível por 2, mas o 5 não é divisível por 2. O que eu faço então? Eu pego e eu divido 10 por 2, que é igual a 5, e embaixo do 5 eu mantenho o 2, eu mantenho essa fração, já que eu não consegui dividi-la, já que não vai me dar um número bonitinho, vai dar um número com vírgula. Então, eu deixo em forma de fração. É assim que se deve proceder. Vamos então agora falar de arranjo simples. Antes de a gente definir o que é um arranjo simples, vamos ver um exemplo. Um estudante tem 5 lápis de cores diferentes. De quantas maneiras diferentes ele pode pintar os estados da região sul do Brasil? Cada um de uma cor. Veja, como eu tenho 3 estados, eu tenho então ali minhas 3 opções. Essa aqui é a região sul. Para quem está estudando em geografia também, é composto pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então eu tenho 5 lápis de cor. Veja só, para o meu primeiro estado, quantas opções de cor eu tenho? Tenho 5 opções de cor. Mas veja, eu já usei uma e eu quero pintar de maneiras diferentes. Então, para o segundo estado, eu tenho 4 opções de cores. No meu terceiro estado, eu tenho 3 opções de cores. Multiplicando essas 3 possibilidades, resulta que eu tenho 60 maneiras diferentes de pintar os estados. E entenda. Observe que temos 5 elementos, que são os lápis de cor, e iremos usar somente 3 deles de cada vez, pois nos foi dada uma quantidade de estados menor que o número de lápis que tínhamos para usar. A cada 3 escolhas, podemos permutar essas cores entre os estados formando combinações diferentes. Entendido isso, vamos ver a definição de arranjo simples. Arranjos são agrupamentos formados por P elementos de um conjunto de N elementos, onde P é menor ou igual a N. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Ele quer me dizer que ele vai nos dispor N elementos para trabalharmos, só que ele só vai querer usar uma parte desses elementos, uma parte menor que ele chama de P. Veja só, no último exercício nós tínhamos 5 lápis para trabalhar, ou seja, nós tínhamos 5 cores. No entanto, ele queria que nós usássemos apenas 3 dessas cores de cada vez. Esse é o arranjo simples. Ele vai me dar uma vasta condição de elementos, mas ele só vai pedir para eu usar alguns deles. Onde nós tínhamos aqui a nossa continha, que resultava em 60 possibilidades de pintar nossos estados. Vamos ver um exemplo aqui. Quantos anagramas de 4 letras podemos formar com as letras da palavra contagem? Veja só, contagem tem 8 letras, mas ao invés de ele me pedir para formar anagramas da palavra contagem, ou seja, usando todas as letras, então no caso usando permutação, ele vai pedir para eu usar apenas parte dessas letras. Ele vai pedir para eu pegar apenas um conjunto menor delas. Nesse caso, 4 letras. Então ele quer formar anagramas de 4 letras. Para a primeira possibilidade, eu tenho qualquer uma das letras da palavra contágio, qualquer uma das 8 letras. Como eu usei uma das letras, só vai me sobrar 7 letras para a segunda possibilidade, 6 para a terceira e 5 para a quarta possibilidade. Multiplicando todas essas possibilidades, me resulta que eu tenho 1680 anagramas formado com as 4 letras de palavra contagem. Então vamos ver qual é a fórmula do arranjo simples. Mas perceba que as 2 questões que eu resolvi até agora de arranjo, eu não usei fórmula nenhuma, ou seja, ela não é necessária. Apenas usando a lógica você consegue resolver as questões. Mas essa é a nossa fórmula. A NP é igual a n fatorial n menos p fatorial. Ou seja, se a gente pegar o nosso último exemplo, quem é quem? N são as letras da palavra contagem, ou seja, são os elementos que ele me deu para trabalhar. P é as condições em que eu vou trabalhar. Ao invés de pegar todas as letras, ele quer que eu pegue apenas 4 letras para formar anagramas. Então, se eu for botar isso na fórmula, substituindo n igual a 8 e p igual a 4, eu teria 8 fatorial dividido por 8 menos 4 fatorial.
8 menos 4 é igual a 4 fatorial. Como eu sei que eu vou cortar 4 fatorial, todos os números que são menores do que 4, eu vou escrever meu 8 fatorial somente até o 4 fatorial, como foi mostrado no começo do vídeo. Então, cortando o 4 com 4, fazendo essa divisão, resultará em 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, que é exatamente o que nós tínhamos feito agora há pouco na questão sem usar fórmula, resultando então nas 1680 possibilidades de formar 4 anagramas de 4 letras com as letras da palavra contagem. Continuando aqui, nós temos a mesma ideia. Veja, nós tínhamos 5 lápis para trabalhar, que é o nosso elementos, que é o nosso N, e ele nos impôs a condição que nós trabalhemos somente sobre 3 estados. Então, nosso P é igual a 3. Então, ficaria 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial. Então, 5 menos 3 é 2. Vou abrir meu 5 até o 2, cortar 2 com 2, resultando em 5 vezes 4 vezes 3, que é a mesma coisa que eu tinha feito antes sem a fórmula, resultando então em 60 combinações de cores para pintar os estados. Continuando aqui, vamos ver qual é a relação entre arranjo e permutação. Veja só, na permutação simples, devemos usar todos os n elementos que nos são dados, porque obviamente nós queremos permutá-los, nós queremos pegar esses elementos e modificá-los trocando a ordem deles. Enquanto no arranjo simples, a gente vai usar apenas alguns desses elementos, ou seja, p elementos desse conjunto maior. Nós vamos botar eles numa situação em que nós não vamos precisar usar todos os elementos que nos são dados. Veja aqui um exemplo de comparação. Temos aqui então nosso primeiro exemplo do arranjo simples, onde nos davam 5 elementos, mas nos impunham a condição de usar apenas 3 deles. Já se fosse uma permutação, nos dariam 3 lápis, ou seja, os 3 elementos, e pediríamos para usar esses 3 elementos, ou seja, modificando a ordem que nós vamos pintando os estados. Para quem assistiu a primeira parte dessa série de vídeos, nós demos bastante exemplos como esse aqui, não é mesmo? Então nós temos 3 vezes 2 vezes 1 igual a 6, enquanto ali no arranjo nós tínhamos 60 possibilidades. Veja agora um novo exemplo aqui. Numa programação simples, nós tínhamos contagem que tem 8 letras. Então, se for um exercício de permutação, ele vai te perguntar quantos anagramas você pode formar com a palavra contagem, ou seja, com 8 letras. Porque ele quer que você use todas as letras, ele quer que você modifique a posição de todas elas, resultando nesse caso aqui em 40.320. Já em arranjo simples, o que ele fez? Ele não vai pedir para te usar todas as letras, ele vai pedir apenas para pegar algumas e ficar brincando com elas. Se nós formos ver pela fórmula, nós teríamos então uma permutação de 8 elementos, enquanto no arranjo seria um arranjo de 8 e 4. Veja só alguma coisa interessante. P8, ou seja, fazendo com que o meu P seja também 8, eu teria o arranjo de 8 e 8. 8 menos 8 é igual a 0. 0 fatorial é 1, resultando então em 8 fatorial. Veja, uma permutação nada mais é do que um caso particular do arranjo, quando meu P é igual a um N. Quando meu P é menor do que N, eu uso arranjo. Quando meu P é igual a N, eu uso permutação. Então, temos aqui essa relação entre permutação e arranjo. E assim encerramos esse vídeo. Então, muito obrigado e esperamos pela terceira parte dessa série de combinações. Se você gostou, curta e bora estudar.